Vamos lá, pessoal. Eu quero começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta se vocês já estão sentindo uma diferença no preço, né? Na hora que você vai pagar ali o mercado, na hora que você vai pagar ali o combustível, né? O restaurante, qualquer outra coisa, se você já está percebendo. Sabe quando você percebe de fato e fala, nossa, isso aqui tá ficando mais caro, não era isso aqui o preço, né? Quero saber se você já percebeu isso porque eu já tô percebendo. Né? De fato, o diesel no Brasil está cada vez mais alto, já teve um aumento de quase 24%, ok? Justamente porque assim, a Petrobras, ela estava ali segurando até o máximo que ela podia, né? Mas tudo tem um limite, pessoal, tudo tem limite nesse mundo e a Petrobras, qual que foi a estratégia que ela tomou, né? Foi ali deixando, como a guerra não parou ainda, né? Ali está continuando toda essa pressão, esse embate continua entre Irã e Estados Unidos. A Petrobras chega no seu limite e começa a liberar esse aumento aos poucos, né? Para o impacto não ser muito ali, né, incisivo nessa alta dos preços, no caso do diesel, que, pô, é o que dita o preço de todo e qualquer produto aqui no Brasil, porque a gente tem 95% da logística brasileira é rodoviária, é por caminhão, né, pessoal? E a gente eu começo esse vídeo aqui trazendo uma notícia do R7, ok? Que é sobre exatamente este prazo que o Trump deu no sábado de Páscoa, pessoal, para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz. Ou seja, né, o Trump até ficou ali um pouco mais, né, foi mais incisivo na mensagem, né, que ele postou ali na rede social dele, no Truth Social, né, usando ali um palavreado mais nervoso, xingamentos e tudo mais, dizendo, pô, te dou mais 48 horas para abrir o Estreito de Hormuz, que o 48 horas termina hoje às 9 horas da noite, tá? Hoje, dia 6, segunda-feira, certo? De segunda-feira depois da Páscoa, pessoal, termina. E aí, será que o Irã vai reabrir? E se o Irã não reabrir, quais serão os impactos para o Brasil? Vamos falar disso agora, pessoal. Vamos lá. Trump usa xingamento e palavrão e nova ameaça ao Irã, ou seja, eu acabei de falar, tava nervoso, né? E aí acabou ali colocando de uma maneira bem precisa, né, incisiva essa pressão no Irã para falar, meu amigo, e aí, vai abrir ou não vai? Porque se não abrir, eu vou ter que tomar sérias providências, né? E aí a gente viu também toda aquela questão, só fazendo um parênteses, né, de como esse conflito aí tá trazendo várias, né, histórias até dignas de filme, né? A gente teve até a questão do resgate do piloto, né? Onde eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, né? Resgate arriscado, como o piloto ferido foi salvo nas montanhas do Irã, né? Então o que aconteceu? A gente teve ali um F-15, né, de cabine dupla ali com 2 pilotos, onde eles foram atingidos por um míssil, né, iraniano, e aí um dos pilotos conseguiu ejetar e ir ali para um local seguro para ser resgatado e foi resgatado. E o segundo piloto não conseguiu ir para essa área ali segura de resgate e acabou ficando atrás das linhas inimigas, pessoal. Sim, mas, né, graças ali à defesa e graças à operação que contou com as forças especiais e agentes aqui, de acordo com essa notícia da CNN Brasil, a CIA, né, eles recorreram a estratégias de distração e apoio aéreo para resgatar, né, esse militar ferido e conseguiu resgatar, pessoal. Mas o que, né, voltando aqui para o que a gente, né, para o que importa hoje é de fato essa questão do preço por litro, pessoal. Olha quanto que estava custando o diesel lá em fevereiro, 6 a 6,10. Isso para mim já era caro, tá? Isso aí tinha que ser muito menos, né? E olha para quanto foi, 7,45. Pô, 7,45, pensa se essa guerra continua. Se o Irã bate ali o pé e fala, não vou abrir. Pessoal, a Petrobras não vai conseguir segurar por tanto tempo, né, um valor baixo ali, porque no caso a Petrobras ela faz, né, esse muro ali de toda a oscilação do dólar de acordo com o barril de petróleo, né? Então assim, ela não deixa impactar diretamente aqui no preço da bomba ali que a gente paga no final, né? Então o que acontece? Ela vai segurando, só que o contexto desse embate entre Estados Unidos e Irã é algo muito diferente, né? Algo que veio do nada, pegou todo mundo de surpresa e o mercado hoje, como funciona a expectativa de futuro, né? Já hoje, onde, né, essa expectativa está sendo de continuação, né, do embate, né, onde o petróleo vai ficar mais caro, os preços já aumentam hoje, né? Então eles já estão prevendo o que está acontecendo hoje é de acordo com uma previsão já de futuro, ok, pessoal? Então pensa, 20 a 24%, 7,45%. Pô, se isso continuar a chegar a 8%, como que vai ficar o nosso poder de compra no mercado, no abastecimento, né? Por exemplo, para você sair para um restaurante, seja lá o que for você fazer que exija, né, você ali ter um custo ou um investimento, pessoal. Então, assim, isso é algo muito sério mesmo, e é por isso que o Trump tá tendo ali, né, uma pressão, tá tendo ali uma conduta diferente, mais incisiva, justamente porque esse aumento, né, e esse embate entre eles, essa questão do Estreito de Hormuz, também impacta os aliados dos Estados Unidos.
né? Então os Estados Unidos também não querem ali, né, causar danos, ok, para a economia de seus aliados, né? Porque todo mundo também fica nas costas ali pressionando. E aí, Trump? Pô, você não veio ali com a marra toda, né? Falando que isso ia durar pouco e tudo mais, agora já tá durando mais, então vamos lá, vamos resolver isso logo, né? E aí a gente vem aqui, né, que o prazo de Trump para a reabertura do Estreito de Hormuz está perto do fim, pessoal, que no caso é hoje. E aí, olha só o que o Irã tá dizendo, pessoal. Irã diz que Estreito de Hormuz não voltará a ser o mesmo que era. O anúncio, ó, olha, hoje foi... Essa notícia é de hoje às 6 da manhã, tá? O anúncio ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer mais um ultimato ao Irã. E aí a gente tem uma outra notícia aqui da CNN Brasil, que é dizendo algo que é muito preocupante, pessoal. Irã não reabrirá Estreito de Hormuz em troca de cessar-fogo temporário. Então presta atenção, segundo aqui representantes da agência Reuters aqui, Irã estuda plano de paz, mas rejeita imposições e exigências de decisão rápida. Pensa, vou te fazer uma pergunta e comenta aqui embaixo se você acha que o Trump vai dar esse espaço ou deixar o Irã, né, ter essa barganha de falar, não, eu não quero essa pressão em cima de mim, eu que vou decidir se eu vou abrir ou não, né? Porque o que acontece? O que é, né? Aqui a gente está vendo o Estreito de Hormuz, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês o mapa do Estreito de Hormuz para vocês entenderem. Ó, presta atenção. Abrindo no Maps. O Estreito de Hormuz, ele tá vendo isso aqui? Ele tem 33 quilômetros, isso aqui. E é onde passa 90% do petróleo do Ocidente, tá? Essa distância entre aqui, ó, Qumzar e essa fronteira aqui, esse litoral aqui do Irã, dá 33 quilômetros. Aí o que acontece? Não é que o Irã vem aqui e coloca um paredão de navio e fala assim, está fechado, né? Aí você pensa, pô, então é só os Estados Unidos ir lá, bombardear tudo, colocar, né, ali os seus navios e tá aberto o Estreito de Hormuz. Não. O que acontece? Eles fazem de uma maneira muito pior, né? Ou seja, eles trazem o risco para as embarcações, ou seja, risco de ter ali uma explosão como já teve, risco de vir ali um ataque, né, de uma lancha ou de um drone e atacar aquela embarcação, minas marítimas, né, para justamente fazer com que as seguradoras das embarcações dos navios não tomem esse risco e cancelem os contratos. E aí os navios não vão, né, passar por um ambiente de risco quase que, né, 100% ali, sem um seguro. Imagina ter prejuízo ali de milhões de dólares, né, em petróleo e tudo mais, por uma questão ali que, pô, explodiu e tudo mais, né? Então, assim, é desse jeito que o Irã fechou o Estreito de Hormuz, né? Se é que vocês me entendem. Então, assim, não é simplesmente colocando ali uma barreira, é atuando de uma maneira a gerar risco onde as embarcações decidam a não, né, tomar esse risco gigantesco que é, pô, você ter ali a sua embarcação, né, totalmente explodida, pessoal. E aí, né, a gente volta para o Brasil, né, e quais seriam as consequências para o Brasil caso, né, o Estreito de Hormuz realmente não fosse aberto agora, esse conflito continuasse, né? A gente está vendo os Estados Unidos tomando ali atitudes muito severas em relação, né, aos ataques no Irã, né? A gente vê cada semana uma declaração do Trump dizendo que essa será, né, o maior ataque que os Estados Unidos já fizeram. Então, assim, tanto os Estados Unidos quanto Israel. Mas, pô, o que acontece de fato, né, com o Brasil, caso, pô, nas próximas 2 semanas, se o Irã não abrir o Estreito de Hormuz, pessoal? Pois é, vamos lá, que é isso que eu vou explicar para vocês agora. Vocês sabem que o petróleo é a base de tudo. Isso já tá, né? Isso já tá nítido para todo mundo aqui. O petróleo é a base de tudo. Não adianta você falar, por exemplo, mas eu não abasteço meu carro, eu não tenho carro e tudo mais. Não adianta nada, pessoal. O petróleo impacta desde o que você compra na farmácia, até o que você compra no mercado, até o que você compra ali, a marmita na padaria, impacta tudo, pessoal. E aí, qual seria o efeito no Brasil? Presta atenção. É aqui que começa o impacto, pessoal, porque assim, tudo depende do transporte, certo? Diesel sobe, caminhão fica mais caro. Frete sobe, supermercado repassa. Produção encarece, indústria repassa. Tudo é repassado para o preço final para nós, consumidores, pessoal. E não para por aí, presta atenção. Dólar tende a subir, ok, o dólar vai subir, obviamente. Preço do petróleo também vai subir. E aí, pessoal, não para por aí, porque aí, além de tudo isso subir aqui no Brasil, né, justamente pelo motivo do barril do petróleo tá subindo, e a gente tem o dólar tende a subir também, ok? É um outro fator que faz os preços aqui no Brasil subir, né? A gente tem as importações, vão ficar muito mais caras, né? Então, assim, tudo que a gente compra de fora, né, que a gente compra ali, né, digitalmente, ali na internet, né, nos e-commerce e tudo mais, isso também vai ficar mais cara. E a questão, né, da pressão inflacionária também vai aumentar, pessoal. Ou seja,
não é só questão de gasolina, ok? Não é só questão do petróleo, é o custo de viver. O custo inteiro de você viver vai subir, pessoal. E aí também, além de tudo isso, vem o impacto no agro, pessoal. Olha só, o terceiro fator. Barril do petróleo, o próprio dólar sobe, agora tem um impacto no agro, pessoal. Então pensa que o impacto na relação da comida, ela é muito maior. Por quê? Fertilizantes dependem de energia. Transporte de safra depende de diesel. Exportação depende de logística global. Ou seja, se o custo sobe, o alimento sobe junto, pessoal. E aí a gente tem, né, impacto também na questão da inflação e juros, né, que é aquele efeito mais silencioso que a gente não percebe, né, que a inflação sobe, o Banco Central reage, os juros tendem a aumentar, ou seja, se o Banco Central estava com uma estratégia de diminuir a Selic, né, que estava ali em 15%, né, diminuir para 14,75% e tudo mais, acaba que isso, né, não pode ser concluído agora, né? Então ali tende a subir ali, né? Porque o governo, para tentar subsidiar, precisa pegar mais dinheiro emprestado, ou seja, ele aumenta o que ele vai te pagar de volta, né? O que aumenta a oferta dele para poder pegar mais dinheiro, pessoal. Ou seja, mais dinheiro emprestado, pessoal. O seu dinheiro quando você investe na renda fixa ali, né? Então aí os juros que estava tendendo a diminuir, né? Que isso facilitaria crédito, né? O crédito ficaria mais barato, a economia iria acelerar mais, porque, né, o crédito fica mais barato, as pessoas consomem mais, tomam mais crédito e tudo mais. E aí o que acontece? Exatamente o contrário, o crédito vai ficar mais caro porque o juro a Selic está mais alta. E a economia desacelera porque as pessoas tendem a reter mais, né, as suas economias. E aí, meu amigo, o crescimento trava, pessoal. Então, presta atenção. Isso que a gente está vendo, aqui agora, né, é uma notícia aqui, olha só que mostrando a informação foi divulgada depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou atacar usinas de energia se a rota não for reaberta até amanhã à noite. Ou seja, pessoal, essa notícia aqui, né, é uma notícia de hoje, ó, 6/4, aqui, ó, 7:30 da manhã, pessoal, foi atualizado aqui às 7:31, então, assim, a gente tá vendo o presidente Trump, né, aumentando, ó, era hoje, né, sábado era 48 horas, agora já é amanhã, dia 7, né, ou seja, vamos ver em que momento que essa negociação vai, né, surtir algum efeito, né, ou seja, efeito positivo ou efeito negativo, né? E aí, pessoal, né, avaliando toda essa questão, né, entre o Trump pressionando mais, o Trump dando ali aqueles prazos de horas, ele não tá dando mais prazo de semanas ou prazo de dias, são prazos de horas, justamente porque ele tá ali querendo resolver de uma maneira pacífica. Mas caso não dê, né, a gente vê nas declarações dele que ele vai vir com tudo, pessoal. É isso pelo menos o que mostra, né, o que faz a gente, né, possivelmente entender que poderia acontecer. Mas, pô, esse caminho não é o melhor, pessoal, não é o melhor. A questão de forçar ali, de atacar e tudo mais, não é o melhor. O melhor seria realmente o regime aceitar a perda, o regime islâmico aceitar a perda, sair do poder, né? Trocar ali o poder, entrar outro regime e a gente ter ali uma normalidade, um início de uma normalidade no mundo novamente, pessoal. Então presta atenção. Agora vem a pergunta mais importante. Se esse bloqueio se intensificar, o que os Estados Unidos poderiam fazer, pessoal? Vamos lá para as suposições. Aqui não é questão de opinião, é questão realmente de lógica geopolítica. Presta atenção, os Estados Unidos não podem permitir que o fluxo do petróleo global seja interrompido. Não pode, porque ele vai ferrar com os aliados dele, vai ferrar com o Brasil, né? Então, assim, todo mundo vai pagar o preço, né? Por algo que os Estados Unidos está tentando resolver e que ele tinha ali um planejamento de controle que agora algo está saindo do controle, justamente porque ele não esperava essa reação do regime islâmico lá no Irã, pessoal. E aí, o que acontece? Só vai afetar a economia global, né? Os aliados estratégicos, estabilidade financeira mundial, afeta tudo, como eu acabei de dizer. Então, quais são as opções, né? Baseados na história e baseado, né, nas possibilidades. Pressão máxima, sanções, diplomacias, a gente sempre vê, né? A gente acha que não resolve, mas pressiona de uma certa maneira, porque impacta ali, né, diversos pontos que às vezes a gente acaba não enxergando, né? Aí vem pressão militar reforçada que a gente já tá vendo, né, e tudo mais. E a proteção das rotas marítimas. Pô, a gente já tá vendo tudo isso, né? E nada disso tá resolvendo. Porque ali o regime islâmico tá batendo o pé e falando assim, não, a gente não sai daqui. E aí quando isso chega no limite máximo, que é o que nós estamos exatamente vivendo agora, o limite máximo, o pessoal pensa, diesel a 7,45, né? O que a gente poderia fazer se o diesel chegasse a 8? Amigo, ia ficar tudo assim, explosivamente mais caro aqui no Brasil, né? Então isso é muito perigoso, é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Ação direta para garantir a passagem. E é aí que mora o perigo, pessoal. É aí que mora o perigo. Não é questão, não é somente sobre o Irã, não é somente sobre a questão de, né, tirar o regime islâmico, é sobre o controle de uma das rotas mais importantes do petróleo no mundo. Lembra?
90% do petróleo do Ocidente passa pelo Estreito de Hormuz, pessoal. Então, assim, nós estamos chegando, né, possivelmente, né, é possível que nós cheguemos aí a esta alternativa, né, dos Estados Unidos ter que ali aumentar ainda mais as presenças militares, ok? Para realmente forçar essa abertura do Estreito de Hormuz, porque o regime islâmico mais uma vez está batendo o pé, né? E aí acaba que, pô, tá batendo o pé, mas ao mesmo tempo o mundo tá sangrando, né? Ele economicamente, porque tá tudo ficando mais caro, né? Enquanto a gente poderia estar aqui vivendo uma normalidade, os Estados Unidos armou uma guerra com um ponto extremamente sensível no mundo, que é de fato ali Irã, né? Que por mais que, pô, olha só, né? Às vezes a gente não tem essa impressão, né, de um país ali pequeno, no caso, né, do Irã, mas que tem uma representatividade muito grande, infelizmente uma representatividade negativa no mundo, né? Mas olha como que o Irã impacta o mundo, pessoal. Olha isso. Por que ninguém queria tocar? Justamente por causa desse problema. Se tocasse, né, iria acontecer isso, né? E olha as consequências que a gente está sofrendo aqui. Não é só o Brasil, né? O mundo inteiro, a Europa, né? Inclusive os Estados Unidos também. O petróleo está aumentando no mundo inteiro, né? Mas olha como era um ponto sensível, mas que estava ali sendo dominado, né? Olha como uma região importantíssima para o mundo estava, né, sob o comando de um regime totalmente instável, pessoal. Um regime que declara ali, né, faz declarações absurdas contra ali o Estado de Israel, contra, né, os Estados Unidos da América, né? Todo mundo sabe disso, não vou ficar falando aqui também, né? Mas olha o mundo tava vivendo numa linha tênue, né? E os Estados Unidos, justamente para sair desse marasmo político, né, e essa sensibilidade econômica ali para o mundo, falou, vamos acabar logo com esse problema, né? Porque a gente está vivendo uma linha tênue. E se o Irã de repente decide ali fechar ou começar a atacar tudo ou destruir tudo, acabou a economia mundial. Porque a economia mundial depende do que hoje? Petróleo, né? 90% do petróleo do Ocidente passa por onde? Estreito de Hormuz, né? Então, assim, essa normalidade que a gente vive aqui no Brasil, ela é mantida por grandes empresas como a Petrobras. Olha como a Petrobras é importante no meio do brasileiro, né? Então, assim, pessoal, isso é algo muito sério, certo? Que a gente precisa considerar e torcer para que isso se resolva da melhor maneira possível, certo? Mas caso o regime lá bata o pé, né, dizendo que não vai abrir e tudo mais, os Estados Unidos terá que tomar ações mais contundentes, justamente porque foi os Estados Unidos junto com Israel que começou isso tudo. Eles começaram com uma intenção, obviamente, de proteger literalmente os Estados Unidos da América, Israel e, em segundo plano, o mundo economicamente, né, justamente pela questão do petróleo e do Estreito de Hormuz. E aí, pessoal, isso acabou saindo um pouco do controle e agora os Estados Unidos está ali se esforçando ao máximo para trazer isso de volta para, né, o controle, pessoal. Então aqui a gente termina esse vídeo vendo o Estreito de Hormuz e torcemos para que isso se resolva, certo? Porque é algo muito delicado que pode impactar muito severamente, né, a economia de todo mundo, pessoal. Eu me chamo Paulo Vitor, comenta aqui o que você acha desse ponto, comenta o que você acha que o Trump deve fazer, se deve ir com tudo, se deve de uma maneira mais diplomática, né? Comenta se isso está te impactando economicamente ou não. Comenta aqui, ok? Deixa o seu like para a gente espalhar essa informação, né, e fazer as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo, mais pessoas entenderem o que realmente está acontecendo, porque isso é muito sério. E, pessoal, conto com a sua inscrição também, conto com a sua ativação do sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu irei postar aqui. Estou acompanhando, né, tanto geopoliticamente como aqui, né, a nossa política interna, né, tudo que está acontecendo, pessoal. E espero você no próximo vídeo. Eu me chamo Paulo Vitor. Esse é o canal O PV Disse e muito obrigado para você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.